Estimados em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que a paz de Deus esteja sobre todos vocês. Nós vivemos tempos difíceis na família, muitas ideologias sendo implantadas em nosso país e no mundo. Na verdade, o mundo todo está bastante complicado. E aí, falando um pouquinho sobre educação dos filhos, o relacionamento da família, muitas coisas estão sendo modificadas sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma preocupação em tentar esconder mais qual o verdadeiro objetivo que eles têm por trás do ensino das ideologias. Entre a grande mudança cultural que está sendo imposta e querem fazer o povo brasileiro engolir a todo custo, é a destruição das famílias tradicionais, da família instituída por Deus. E para alcançar esses objetivos, eles atacam as nossas crianças, atacam os nossos jovens. O grande objetivo é destruir a família. Vemos cada vez mais crianças e jovens se opondo aos seus pais sem nenhum receio de haver uma punição ou uma correção para repreender e ensinar a criança. Pais estão precisando ouvir de seus filhos: se fizer isto ou aquilo, irei chamar o conselho tutelar. E os pais, cada vez mais receosos, acabam cedendo espaço aos filhos que passam a comandar o lar com as vontades dos mesmos. Parece que tudo está confuso e pais chegam a afirmar: não sei mais o que fazer com meu filho. Então, sem saber como agir, por esquecer a orientação de Deus sobre a educação dos filhos, acabam ouvindo as vozes deste mundo que está cada vez mais perdido e está cada vez mais longe do Criador. As ideologias, não somente em nosso país, mas no mundo todo, tentam a todo custo instalar um pensamento de que os pais são opressores da sociedade. Dos filhos, oprimem os seus filhos, oprimem a sociedade. Isso foi instalado na nossa mente ao longo dos últimos anos, com algumas frases vítimas da sociedade. Ou talvez: eu não pedi para nascer, portanto, se vira. São pensamentos que foram devagarzinho sendo instalados na mente das nossas crianças e dos jovens. Porém, como cristãos, precisamos continuar ensinando, porque Deus dá orientação tanto aos pais como também aos filhos. E em Efésios 6, versículos 1 a 4, temos orientações aos filhos e aos pais. Dos versículos 1 a 13, ele dá uma recomendação aos filhos, dizendo: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vir ao mundo é uma bênção de Deus. Se estamos aqui hoje com a oportunidade de ver este mundo criado por Deus, de conhecer o Criador, o Redentor e o Espírito Santo, é um privilégio e um presente. Deus abençoou para que seus pais lhe dessem a vida, te cuidassem, alimentassem, protegessem e ensinassem o melhor para vocês. Podemos falar pela maioria dos pais
Falar aos filhos: se há alguém no mundo que sente o verdadeiro amor por vocês, estas pessoas são aquelas que lhe deram a vida e que vocês chamam de pai e mãe. São os seus progenitores, desde a concepção, desde o ventre materno, que de fato querem o melhor para vocês, filhos. Se tem pessoas que os amam de fato e de verdade, são os seus pais. Estas são as pessoas que irão sempre lhe oferecer o melhor. Eles jamais querem e serão os seus opressores. Estamos falando de pais que realmente se importam com os seus filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais. A palavra de Deus diz no Senhor. Isso faz toda a diferença quando nós obedecemos aos nossos pais. No Senhor. Sejam obedientes em Deus que os deu a vida. Sejam obedientes a Deus. Deus deu a vida a cada um de nós. Deu a vida aos filhos. Sejam obedientes, porque você e seus pais têm Jesus no coração. Esse Deus que lhes perdoa os pecados, que amou e ama vocês tanto a ponto de dar Jesus, o próprio Filho, um Filho santo, perfeito, sem pecado. Ele deu esse Filho para morrer por vocês. Deu para morrer pelos seus pais. Deus quer o melhor para vocês e por isso lhes deu pais cristãos. Então obedeçam, porque vocês estão no Senhor. Tanto os pais como os filhos estão no Senhor. E obedecer no Senhor é algo maravilhoso. Ouçam o que os seus pais estão querendo lhes ensinar. Ouçam e vejam as suas lágrimas por causa de vocês. Ouçam o seu coração que bate incansavelmente para lhe oferecer o melhor que pode. Eles estão oferecendo o melhor que eles podem. Ouçam seus pedidos para crerem em Jesus e seguir em seus caminhos. Creia em Cristo. Ouça Jesus. Ouça seus pais quando eles pedem. Cuidado com o envolvimento com drogas. Não se envolvam com drogas. Não se envolvam com a criminalidade. Não enganem o próximo. Não tirem dos outros o que lhes pertence. Sejam respeitosos e educados com todas as pessoas. Dedicar-se aos estudos e serem bons profissionais, se dediquem aos estudos. Esse é um pedido dos pais. Se dediquem aos estudos. Quantos pais estão tirando da própria mesa para poder dar a vocês a melhor educação, para que vocês sejam bons profissionais? Não deixe seu coração ser ganancioso. Isso pode te afastar de Deus. Trabalhe e siga sua vida com honestidade, atenção aos pais e aos irmãos. Cuide de sua família. Se você tomar a decisão de se afastar deles e um dia você precisar de ajuda, cuidados médicos, talvez ficar acamado ou jogado por aí, você acha que estas pessoas
que querem destruir sua família, irão te cuidar? Irão te ajudar? Irão te estender a mão? Podem ter certeza, quando estes que implantam essas ideologias não precisarão mais de vocês, então eles vão lhes descartar. Vocês serão descartados. Pense sobre isso. Mas o texto também dá uma recomendação aos pais, dizendo: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Vamos refletir em algumas coisas. Lutem para que a família não se separe. Os filhos sempre serão os que mais sofrem. Eles querem ter o pai e a mãe ao lado. Eles precisam de vocês. Deem atenção aos vossos filhos. Eles precisam de um abraço. Eles amam brincar com vocês. Evitem o celular quando estão com os seus filhos. Evitem o celular e conversem com eles, olhando nos olhos deles. Ouçam as suas opiniões, analisem as mesmas, com carinho. Não que terão que fazer tudo o que eles querem, mas ouvir e refletir, e até mesmo mostrar por que às vezes não aceitamos uma sugestão ou uma opinião. Não se embriaguem, pais, e usem de agressão com a esposa e os filhos. Vocês mesmos estão destruindo os vossos lares e estão provocando a ira nos vossos filhos. Não gastem o dinheiro com coisas inúteis e deixem os seus filhos passando necessidades. E muitas vezes necessidades básicas, porque os pais estão gastando o pouco dinheiro que ganham com coisas que não deveriam gastar. Enfim, pais, ouçam Deus em sua santa palavra. Deus dará a vocês sabedoria, amor, paciência e força nesta dura tarefa de educar os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, isto é, no caminho do Senhor. Ensinar a eles a vontade de Deus, tanto para os filhos como para os pais. Ensinar aos filhos o que Deus deseja e qual é o caminho que Deus colocou para que a nossa vida ela vá bem, para que os filhos sejam felizes, para que eles vivam muito tempo sobre a terra. Deus abençoe ricamente cada lar e cada família. Se Deus vos colocou juntos aqui neste mundo, é porque Ele também quer que vocês estejam juntos depois, na eternidade, diante do seu trono celeste. E para levar pais e filhos para o céu, foi que Ele mandou Jesus. E pela fé em Jesus, pais e filhos um dia estarão diante de Deus por toda a eternidade. Deus vos guarde. Deus abençoe o vosso lar. Sigamos as orientações de Deus para a nossa vida dentro da nossa família. Pais e filhos, ouçam Deus. Um forte abraço.